Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta para mais um bate-papo nosso aqui do Fazendo Quadrinhos. Bom, hoje vamos direto a um assunto, né? A ideia é sempre trazer algumas conversas, alguns assuntos interessantes aqui, pertinentes sobre questão da arte de fazer quadrinhos, né? Muito mais do que, pelo menos, né? Ficar falando sobre dicas, sobre isso, sobre aquilo, isso já tem bastante sites que fazem isso e muito bem, né? Mas então, vamos indo direto ao assunto. Uma pergunta que já foi feita há muitos anos atrás e acredito que ainda hoje se faça, que é por que você quer fazer história em quadrinho? Você já se pegou fazendo essa pergunta? Você é um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, uma garota, por que você quer fazer quadrinhos? Você desenha desde criança, quase que uma via de regra, e num determinado momento você descobre que o espelho daquela forma de arte que você pratica, que mais te seduz, mais que artes plásticas, mais que escultura, mais que, sei lá, qualquer outro tipo de desenho, são as histórias em quadrinhos. Eu já me fiz essa pergunta, né? E da mesma forma que eu já me fiz essa pergunta, também já me dei essa resposta, que é por que não, né? Mas é óbvio que existe algo, não digo mais complexo, mas existe um porquê de você dedicar um tempo grande de um processo de uma arte muito trabalhosa que é fazer uma história em quadrinho. Ela não é, vamos dizer assim, tão simples como uma ilustração, não que uma ilustração seja, né? Mas ela é muito mais trabalhosa e principalmente ela despende muito tempo, meses e anos em cima de uma prancheta ou num computador, ou enfim, né? Numa mesa digital, seja lá o que for que você esteja trabalhando, produzindo aquela história em quadrinho, né? É porque você foi seduzido lá atrás, quando criança, né, com aquela leitura de gibis? Provavelmente sim, né? Eu acredito que seja isso. Mas aí a gente chega numa questão do seguinte: aquela nossa grande paixão pela leitura daquele gibi, seja lá o que for, infantil, Turma da Mônica, super-herói, seja lá o que for, aquilo provocou vários momentos de prazer, de alegria e de intensidade, de identificação. Muitas vezes aquele gibi lá, ele foi o seu ponto de apoio, aquele teu companheiro, sabe? Aquele teu escape, né? Aquela tua válvula de escape de um mundo que já não se aguenta mais, seja lá qual for, né? E aí, em um determinado momento, quando você vê que há um potencial ali no seu desenho, você resolve arriscar fazer suas histórias em quadrinhos. Então, né? Assim como também outras artes, como o cara que toca, que dança, ator, enfim, a paixão da admiração, né, do observador, chega um momento que você quer partir para a prática, né? E saudável. E esse partir para a prática, ele consiste em você meter o pé na estrada e ir, né? E ir. E o melhor pé na estrada, a melhor caminhada que a gente, né, todos nós aqui, fazedores de quadrinhos, possamos ter, é a prática, é o fazer quadrinhos, né? Porque a gente não descobre aonde a gente quer chegar,
andando alguns metros, né? Isso leva-se anos para se descobrir que talvez você nunca vai ter um ponto de chegada, né? Isso é uma das melhores coisas, né? Eu costumo, né, refletir sobre o meu trabalho, pelo menos é o que eu acho. Eu, ao cinquentão que sou, ainda me sinto com uma vitalidade de expandir meus campos de criação de uma maneira interminável. Assim, as ideias vêm sempre vindo e com aquela vontade de serem plasmadas, com aquele tesão de serem desenhadas, enfim, né? Mas é um ponto interessante que talvez eu traga isso para vocês, ele não se restringe apenas a esse vídeo, para que não fique longo, provavelmente eu vá, provavelmente não, com certeza eu vou jogar ele para um outro vídeo. Qual é o caminho, primeiro, qual é o caminho desse autor da infância até uma maturidade ali, né, produzindo seus quadrinhos? O que diferencia? São dois momentos que eu quero conversar com vocês, vamos num primeiro agora, óbvio. O que diferencia o leitor de quadrinhos, aquele rapaz, aquela menina lá atrás, para o criador de quadrinhos? O que ele trouxe de lá para a prática de hoje? Qual foi a experiência de fazer quadrinhos, do ler quadrinhos, daquela magia, daquele encantamento, que todo aquele processo de pegar a revista, folhear, ler o texto, ver as imagens e ficar naquele tempo ali, o que trouxe aquilo para o que você está fazendo hoje? E é uma resposta que, se eu for dar a minha para vocês, mesmo como exemplo, óbvio, eu não vou transmitir uma verdade, vou transmitir uma verdade minha. O autor, será que ele precisa, ele precisa, é uma resposta ou é uma pergunta? Deixar uma parte disso lá atrás, o que eu quero dizer? Trazer apenas o sabor, sabe, daquilo para essa prática adulta, né? Algumas coisas que ficaram para trás, algumas leituras, algumas coisas, elas devem servir apenas como eterna fonte de inspiração e não como objeto de criação, né? Muita coisa que você leu, a gente leu ali, ela serviu como uma base do momento, né? Como uma base de algo, do momento que foi se criando para posteriormente, com o passar do tempo, dos anos, elas chegarem em algum lugar. E aquilo, nesse trajeto, além do leitor, que foi virando um autor, e um desenhista, um criador de quadrinhos, até uma fase em que se chega ali, que chegamos aqui, vamos dizer assim, houve a trajetória humana, a trajetória de vida desse artista, né? E é fundamental que essa trajetória ela esteja na frente desse leitor e tudo se misture, né? Eu falo isso do campo de criação do leitor e artista, quando se transforma em artista, não questionando criações de apelos mais populares ou tentando pontuar criações mais artísticas, eu falo de qualquer coisa. É muito importante porque é uma questão que eu trago para vocês e, como eu disse, eu vou estender ela para mais vídeos, porque o que separa o autor de quadrinhos do leitor? Até que ponto que você sente que você está fazendo uma criação de história em quadrinhos? Veja bem, eu não estou falando criação num sentido absoluto, pleno, artístico e deixando de lado criações mais populares e mais simples. Eu não estou me referindo
a gêneros. Eu estou pondo tudo isso num pacote e falando disso. O que separa? O Criador, ele é desde de um HQ infantil, de uma tira para criança ler, uma historinha para criança ler, até uma história de alto gabarito filosófico, vamos dizer assim. Eu estou falando tudo. O que separa? Você tem noção disso? Você entende que você é uma evolução daquilo que você nem sabia que estava acontecendo quando você tinha seus 5, 6, 7, 8 anos de idade, para quando você tinha seus 14, 15, para quando hoje você tiver seus 25, 30, 40, seja lá que for. É uma questão muito interessante para a gente se pensar sobre, porque, e obviamente se vocês vão perceber que eu não estou trazendo resposta nenhuma, porque é isso que vai nos moldar, é isso que vai nos aprumar, é isso que vai fazer que aqui no volante da nossa vida e da nossa arte, né, a gente enxergue bem a estrada que está indo para frente, né? Eu estou trazendo esse tema hoje, ele não gosto de dizer que ele é complexo, ele faz parte do nosso caminho, então vamos conversar mais sobre isso, tá? Quem quiser deixar algum comentário nessa postagem desse vídeo de hoje, para a próxima semana eu vou estar de volta e vamos discutir mais isso. Esse fazendo quadrinhos aqui do meu canal, ele não é, como eu já falei para você, eu quero entrar em assuntos mais interessantes para nós fazedores de quadrinhos, né? Para nós que editamos, que criamos, escrevemos, desenhamos e nós também que lemos quadrinhos, tá? Então, vamos pensar. É um assunto interessante e acho que ele, como eu disse para vocês, ele molda muito, né? O nosso trajeto. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem sem dúvida, estou de volta aqui, tá bom, pessoal? Grande abraço, boa semana para todos e beijo.